A defesa do general Walter Braga Neto pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que reconsidere a prisão do militar. O ex-ministro do governo Jair Bolsonaro está preso há 10 dias por suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. José Luiz de Oliveira Lima, advogado do general, esteve hoje no CNN 360 com a Débora Bergamasco e disse que a prisão do cliente não teria amparo em provas, e sim em uma delação mentirosa. Vamos olhar um pouco para o retrovisor. Vamos olhar um pouco para Lava Jato. A delação efetivamente é um meio de defesa e deve ser utilizada pela defesa quando essa for a medida, a estratégia cabível para desempenhar o seu papel. Só que um acordo de colaboração, ele deve estar corroborado. Por quê? Por provas, por um depoimento coerente, por um depoimento correto e por um depoimento claro. Eu preciso dizer aos ouvintes da CNN que a colaboração do tenente-coronel, que foi ela que deu base ao recolhimento do general Braga, ela é mentirosa. Ela não é verdadeira. Ela não está amparada em provas. Nós estamos falando de uma colaboração, de um colaborador, que já prestou mais de 11 depoimentos, que foi, voltou, que traz relatos absolutamente surreais. O relato trazido no tocante ao general Braga Neto nada mais é do que uma ficção de péssimo gosto, uma ficção que ele não traz, que ela não serve para nada. Ela é mentirosa. Vamos imaginar o seguinte, um detalhe de quem entrega um dinheiro para financiar um suposto plano de golpe. Isso me parece um detalhe fundamental. Ou eu estou elucubrando ou eu estou viajando. É o cerne de uma questão, de uma acusação. Ele prestou 11 depoimentos. Apenas no final, quando ele já tinha se mencionado sobre uma suposta reunião, é que ele fala agora que teria sido essa entrega do dinheiro. Isso é patético, isso é uma ficção, isso é uma mentira. É que o relatório que a Polícia Federal faz, ela induz em erro o Procurador-Geral da República e, por tabela, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Não é verdade, as provas não dizem isso, que o general Braga Neto teria tentado obter informações sobre o teor da fala do tenente-coronel Mauro Cid. Isso não é verdade, não existe essa prova. A Polícia Federal, ela distorce o que há nos autos. Não tem, em momento algum, não tem nenhum documento, nenhuma prova que diga com segurança, que ateste com rigidez que o general Braga Neto quis obter informações desta colaboração mentirosa feita pelo tenente-coronel Cid. Jussara, deixa eu começar contigo. Enfim, você tem já trazido informações a respeito das estratégias de defesa do general Braga Neto, mas ouvir de própria voz do advogado dele, né, todo esse relato de desconsiderar a delação de Mauro Cid, considerar que ali no que diz respeito a Braga Neto é tudo mentira. Que outras percepções que você tem a partir dessa entrevista, da qual também participou a Luísa Martins, nossa colega aí de Brasília, em relação a como vai ser essa estratégia de defesa de Braga Neto e quais são as chances dessa estratégia ser bem sucedida, conseguir, num primeiro momento, uma libertação do general que está preso, vai passar provavelmente, se nada mudar ali, não só este Natal, mas o fim do ano, ainda detido numa unidade militar e com uma série de elementos colocados que o põem no centro da liderança dessa trama golpista. Vamos lá, Yuri. Com o Dr. Juca, assim conhecido, é o criminalista, um dos mais respeitados do país. Claro, sempre ali tem a possibilidade de conseguir uma reviravolta. O que a gente tem na estratégia de defesa, Yuri, é justamente o fato de que há um cavalo de pau nessa estratégia. Vou dar um exemplo básico. Em fevereiro, quando o ex-ministro Braga Neto... Vou só tomar um pouquinho de água aqui.
Quando o ex-ministro Braga Neto foi convocado, né, intimado a prestar depoimento, ele optou pelo silêncio. Ao trocar a sua defesa, um dos primeiros pedidos que foi feito à Polícia Federal foi justamente de agora eu quero falar, agora eu quero ouvir. Então, há uma mudança clara nessa estratégia. Outros pontos que me chamaram a atenção também nesse pedido do doutor Juca, da nova defesa do general Braga Neto, é justamente quando ele fala o seguinte, ele fala, olha, quem me procurou foram os pais de Mauro Cid, eu não procurei ninguém. E aí ele cita mais, e isso está muito claro na estratégia, é que a nova defesa do general Braga Neto, ele tenta ali desqualificar os depoimentos, a delação de Mauro Cid. Diz também, olha, o que Mauro Cid disse não foi confirmado pelo próprio pai dele, porque Mauro Cid diz, olha, o general Braga Neto tentou, por meio de interlocutores, saber o que eu disse, itens da minha delação. Só o pai de Mauro Cid, que também é o general Mauro Lourena Cid, quando questionado pela Polícia Federal, disse que não se lembrava. Então, todos esses pontos estão sendo muito explorados pela nova defesa do general Braga Neto. Bem, não dá para saber ainda se ele vai passar o final de semana em casa, mas é um segundo pedido ainda. Lembrando que um primeiro pedido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrário, né? Mas se manifestou para manter a prisão do general Braga Neto. E aí tem dois pontos que, embora o advogado destaque ali, fala, olha, essa delação, o Mauro Cid mudou a versão dele. Numa conversa que eu tive com um advogado, ele me disse assim, olha, em março o Mauro Cid contou uma coisa, agora em novembro, quando ele estava correndo o risco de perder a delação premiada e estava diante do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele deu mais detalhes sobre a participação de Braga Neto. Então, ele vem juntando esses pontos. E aí, importante lembrar, o que fez Braga Neto ir agora para a prisão, depois de tanto tempo transcorrendo esse inquérito? Ponto 1, foram, de fato, os dados novos apresentados pelo Mauro Cid. A questão da delação e também o fato dele ter relatado a história do dinheiro na sacola de vinho. Pois é, que isso ficou um elemento muito evidente, né? Mas já naquela primeira situação em que houve a prisão, se não me engano, do general Mário Fernandes, muita gente se questionou, mas por que Braga Neto não entrou nesse rol? Isso houve um debate na política, né, Thaís? E depois só que vieram essas informações todas de que ele teria tentado interferir na investigação, que é o elemento para se justificar uma prisão preventiva, por meio da delação de Mauro Cid, é que isso acabou vindo à tona. Agora, do jeito que esta investigação tem sido construída passo a passo e tem sido... algumas situações permitem alguma analogia, por exemplo, com a Lava Jato, como o próprio advogado agora fez, o doutor Juca fez. Por outro lado, a gente percebe alguns cuidados dos investigadores para não se ter a mesma situação de depois ter a reversão. Então, por exemplo, as prisões não são documentadas ali, né? Não são flagradas ali explicitamente com imagens, não fica a exposição, o esculacho, né? Para usar um termo popular. Como é que você vê essa comparação com essa situação? O quanto esses cuidados, na sua avaliação, Thaís, do que você tem acompanhado e do noticiário, fazem permitir que desta vez há mais robustez nas decisões que estão sendo tomadas e mais difícil reversão, como que a gente viu acontecer com a Lava Jato? É um aprendizado que a gente espera que a justiça tenha tomado, né? Assim, para não ser derrubada pelo processo, né? E não pelo mérito, porque na questão da Lava Jato você não vai discutir o mérito, né? Houve um roubo milionário, os caras devolveram bilhões de reais, né? Então, assim, não tem como discutir o mérito dos crimes, mas o processo tem que estar correto. Então, eu acho que é um aprendizado que eu espero que todos os envolvidos, né, de todos os lados, né, tenham de alguma forma aprendido. Agora, tem um negócio que está me chamando a atenção, nesse caso específico, e aí é uma coisa que se repete nas defesas, que é dizer o seguinte, olha, quem estava comigo fez sozinho. Né? O ex-presidente Bolsonaro faz isso, eu não sabia de nada, tomaram decisão, eu não participei, fizeram sem a minha autorização, fizeram sem a minha anuência. E os outros envolvidos fazendo a mesma coisa, cada um querendo se isolar
numa trama que as investigações e todo o inquérito está enxergando de uma forma muito completa, né? Com papéis muito estabelecidos ali de cada um, né? Tem muito rastro, deu para acompanhar muita coisa do que estava acontecendo. Então, eu não sei o quanto isso vai se transformar numa peça jurídica consistente, resistente, por exemplo, a estratégias de defesa que encontrem mais brechas do que consistências para poder atuar, mas essa tem sido uma coisa que tem chamado a atenção. Não, olha, eu estava lá, mas eu não participei, eu não vi, eu não tomei nota, eu não mandei ninguém, quem estava comigo fez por conta própria. Será que se sustenta isso por quanto tempo, né? Para concluir, Jussara, também me chama a atenção que muito poucas situações ali de defesa, desta vez não. O José Luiz de Oliveira Lima foi muito explícito em dizer que Braga Neto não tem nenhum envolvimento com a trama golpista, não teria cometido nenhuma ilegalidade desse ponto de vista. Mas em vários outros momentos a gente percebia não uma negativa de que houvesse essas conversas ou de que as pessoas estavam tramando algo para impedir a posse de um presidente que tinha sido eleito pela maioria do eleitorado. Desta vez pareceu negar mais diretamente ali o seu envolvimento. Mas ainda é muito pouca gente que nega que tenha acontecido o que está vindo à tona nesses fatos que estão vindo à tona nessa investigação, Jussara. Exato, Yuri. Teve uma tentativa, inclusive, de negar. Você vai se lembrar, você que é o meu HD externo aqui, me ajuda com a sua memória perfeita. O ex-presidente Jair Bolsonaro, num dos discursos dele ali na Avenida Paulista, ele disse que não teve contato com a Minuto. E aí foi preciso mudar o próprio discurso dele, que ele falou, discutir algumas coisas ali, mas qual que é o problema de discutir? Isso tem sido uma linha adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve sim uma tentativa de negar, mas os rastros, a Polícia Federal, a cada dia que ia avançando na investigação, ficou mais difícil sustentar isso. Agora tem essa nova estratégia do general Braga Neto, dizendo, olha, não tem contato com isso, nunca tive contato com essa trama. Agora, tem um ponto bem específico ali, que nos bastidores que eu venho apurando, que o general Braga Neto, antes de ser preso, vinha dizendo o seguinte, eu não tinha contato com aquele plano punhal verde-amarelo que tratava da execução do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. É isso, porque esse talvez seja um dos pontos mais chocantes ali. Ainda tem algumas pontas ali a serem esclarecidas disso, mas é dos que mais causa comoção, inclusive na opinião pública.